Alô, mundo, que a paz... Glória a Deus. Não caiu, mas acho que vai dar para fazer. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, o centurião Cornélio. Vamos passo a passo, tá bom? Versículo 1. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Esse, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope, manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar, e ele te dirá o que deves fazer. Então vamos lá. A gente hoje temos algumas limitações doutrinárias, né? Principalmente os pregadores. Às vezes nós temos medo de falar algumas coisas. Inclusive esses dias havia na família aqui um debate sobre a pessoa ter que ser batizada para ser salvo, que é o que a Bíblia ensina. E algumas pessoas dizem que não há uma necessidade. O batismo não é, na verdade, um fator que implica em salvação, porque a salvação é pela graça. Mas a verdade é que o mandamento ou o ensinamento diz: quem crê e for batizado. Veja que há uma condição, né? Crer e ser batizado. Ah, mas ser batizado não é obra? Cara, é um testemunho de fé. Se sua fé não tiver obra, ela é morta. Tiago diz isso. A própria Bíblia diz isso. Que quer nos levar a pensar no seguinte: por fé eu tenho algumas coisas a fazer. Né? Como que Abraão foi justificado? Por fazer uma coisa, por entregar, por colocar o seu filho à disposição, ao ponto de querer até sacrificar ele, se não fosse impedido pelo Senhor. Então, a atitude comprova a fé. E aí, muitas vezes, a gente acaba ficando nisso, né? Por exemplo, você vai num velório de uma pessoa que rejeitou o evangelho a vida inteira. A vida inteira ele se declarou alguém contra o evangelho de Cristo, falava mal da igreja, questionava todas as pregações e ensinamentos. Aí, de repente, morreu, e o pastor é pastor do primo do irmão dele, e aí vai lá e faz aquela... Mas antes de fazer assim: ó, irmãos, nós vamos agora orar, porque Deus colocou ele num bom lugar. Bom, vamos entender o seguinte: se eu prego que para ir para o céu a pessoa precisa ser uma pessoa de uma conduta diferenciada, como eu posso chegar num velório e dizer que uma pessoa foi para o céu se ela não tem aquelas características? Não é meio controverso isso? Ah, mas você vai dizer... Não diga nada. Mas não corra o risco de estar aí, né, colocando uma situação em que você pode se passar por mentiroso. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, não é? E aí a gente tem aqui, por exemplo, a história desse Cornélio, centurião, né, que coordenava ali uma corte, e aí um comando de exército, né, centurião por causa disso. E aí ele é um homem bom. Olha a descrição que a Bíblia, né, que Lucas vai colocar aqui para que nós entendamos quem é Cornélio. Um homem piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Veja que não é um ser qualquer, né? Não é um irmão que é duro de coração, que dá testemunho que tem 1000 sapatos, mesmo sabendo que tem pessoas que não tem nenhum,
né? Não é pessoas de um coração endurecido. É um homem bom. A Bíblia diz que ele é um homem bom. Ele tem esmola. É ele e a casa dele, não é? A fé dele fez com que toda a casa dele acompanhasse. Eu acho bonito isso, né? Quando você vê, não é o meu caso, infelizmente, ainda, mas é bonito quando você vê que o pai, ele tem um testemunho de fé tão bonito, os pais têm um testemunho de fé tão bonito, que os filhos acabam seguindo esse testemunho, não é? Então a gente acha bacana isso, de ver isso. E esse homem ainda, ele é uma pessoa que ele faz esmola de contínuo, ele ajuda as pessoas. Eu vejo essa descrição e eu penso assim, nossa, esse homem é um santo homem de Deus, é um homem que não tem o que falar dele, né? Quem pode questionar se um homem desse pode ser salvo ou não? Mas o anjo aparece a ele, né? E eu quero que você preste atenção no seguinte, que ele viu claramente a visão de um anjo de Deus que se dirigia a ele e dizia, Cornélio. E este, fixando os olhos, e muito atemorizado, disse, que é Senhor? Certo? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Né? A gente sabe pelos estudos que nenhum anjo aceita a adoração do Senhor. Né? Nenhum anjo vai tomar isso para ele. Então, é aquilo que a gente às vezes ouve falar do anjo do Senhor. Pelo menos eu creio muito assim, por conta do anjo não... O anjo não é que nem, por exemplo, alguns líderes aí, né, que puxam a glória para eles. Não, o anjo, quando tem que render glória ao Senhor, ele acaba fazendo isso naturalmente, uma coisa natural para ele. Mas isso daqui também não seria tão importante agora, a não ser que você queira entrar numa guerra teológica, mas isso fica para uma outra hora, tá bom? As orações são... E todos os irmãos têm subido para a memória diante de Deus. Veja que as obras que ele faz não é ignorada por Deus. Né? A atitude dele é uma atitude que Deus tem gravado na memória, o benefício que ele faz para as pessoas. Mas ele diz assim, agora você tem que enviar alguém para ir lá em Jope, chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, que está com outro Simão, que é o curtidor, e tem na sua casa junto do mar. E ele vai lhe dizer o que você deve fazer. Agora, olha só como é bacana isso, né? A gente tem lá em Coríntios as 4 divisões, né? Pedro, Paulo, Apolo e o de Jesus. Na verdade, nós temos essas 4 divisões apresentadas em Coríntios. A maioria dos teólogos, né? A maioria dos estudantes da Bíblia, eles chegam à conclusão que esses eu sou de Cristo era o pior que tinha. Por quê? Porque esse eu sou de Cristo, na verdade, não era de Cristo de verdade. Mas ele dizia assim, eu não preciso que ninguém me ensine. Eu não preciso ouvir ninguém. Por quê? Porque eu sou de Cristo. Cristo fala comigo, eu tenho Espírito de Deus. Se Deus quiser, ele fala comigo. Não precisa usar profeta, não precisa usar ninguém para me ensinar. Eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. O Espírito Santo fala comigo. Eu sou íntimo de Deus. Tem um disque mensagem conectado direto numa linha direta com Deus. Eu não preciso de mais ninguém. Na verdade, tem um monte de pessoas assim, que são autossuficientes com Deus. Não sei se é ou não. Tenho cá minhas dúvidas, mas quem sou eu para duvidar de alguém, não é? Bom, Cornélio também não era assim, graças a Deus, não é? Porque o anjo está ali, um anjo, desceu na terra, foi até ele, e não é um anjo qualquer, né? Esse anjo a gente precisa estudar bem para ver isso daí, que pode ser, eu não sei se antes, né? Se essa aparição desse anjo antigamente só que pode ser chamado de teofania, ou se poderia acontecer agora, mas tudo bem. Nós vamos estudar isso depois, porque Cornélio chamou ele de Senhor e ele aceitou isso. Então, a gente tem que estudar muito isso. Mas, é o que eu disse, ele foi até Cornélio, mas ele não falou para Cornélio o que fazer. Ele não falou. Ele diz assim, ó, manda o homem chamar Simão. Pedro. Um homem. Mas o senhor não está falando comigo cara a cara? Porque já não resolve essa questão, lógico. Não, vai lá falar com Pedro. Ele é o representante do Evangelho sobre a face da terra. Não é? A gente constituiu
E aí a gente começa a entender um pouco mais dessa questão desse Deus idólatra, né? Que as pessoas criam, o meu Deus, eu sirvo a Deus do meu jeito. Cada um entende Deus de um jeito. Essa idolatria, né, fantástica que existe no meio do evangelho, que o anjo está ali e ele poderia ter falado qualquer coisa, mas ele manda chamar quem? O representante. Ah, mas a gente não precisa de ir na igreja. Ué, um anjo apareceu aqui e mandou chamar Pedro para explicar. Se não houvesse necessidade de um pastor, se não houvesse a necessidade de alguém que tivesse uma patente, para que mandou chamar Pedro? Qual é a lógica? Não é? Eu até perguntei ontem no debate aqui, se eu prego que não precisa se batizar, eu não posso ser batizado. Porque qual é a razão de eu me batizar se não precisa? Como é que eu posso dizer? Não é? Como é que eu posso dizer assim, ó, não precisa, se para minha fé houver uma necessidade? É discorde, não é? É contrário. Que é essa questão aqui. Se não há uma necessidade de igreja, se você não precisa ser membro de uma igreja, se você não precisa ter alguém que te ensine, se você é de Cristo, e Cristo fala particularmente com você essas coisas todas, por que que o anjo veio a Cornélio e não deu a mensagem para ele? Porque ele já era bom, já era temente a Deus. Lucas escreve ali, né? E há muitos teólogos que dizem assim, o testemunho de Lucas ele é bacana porque ele fez uma pesquisa, né? Tipo repórter, foi saber dos fatos, foi perguntar, ele fez uma investigação. Então ele sabe o que ele está dizendo. Ele fez uma investigação, repórter, não é? Então o que acontece? Esse homem já era bom, já era temente a Deus. O anjo apareceu para ele, mas não pregou. Por quê? Porque Deus constituiu os homens para isso. Se Deus constituiu os homens, para que queria mandar o anjo pregar? Ele mesmo ia desfazer o que ele fez. Que é muitas dessas revelações fantásticas do inferno que tem por aí, não é? Eu falo que é do inferno porque é contra a palavra de Deus. Que coloca a profecia de uma situação que Deus já constituiu de forma diferente. Então não pode ser de Deus. Não pode. Pode ser dos seus próprios pensamentos, da sua vaidade, do próprio inferno, sei lá, se tornou um mensageiro de Satanás. Mas se não é concorde a Bíblia, se não é concorde a Deus, então não tem como, né? Veja aqui que Deus constitui o homem, envia o anjo, mas não anula o que ele já constituiu. Que é uma coisa racional, gente, né? É uma coisa lógica. Ah, mas Deus, ele é o Deus do espiritual, e o espiritual é esse mundo místico que você não entende. Tem magia, tem encanto, tem pelim-pim-pim. Isso não é o evangelho de Cristo, irmãos, isso é uma outra religião, não é? Nós cremos no sobrenatural do Senhor, Deus faz coisas que o meu intelecto não entende, mas, num modo geral, ele faz aquilo que ele determinou que ia fazer, e está revelado, né? Paulo depois vai escrever, olha, eu não preciso dizer assim, ó, quem vai lá no céu para me trazer a palavra está diante de mim, a palavra está na minha boca. Então, eu sei o que é a vontade de Deus. Eu conheço os planos de Deus quando eu leio a Bíblia Sagrada. E se você é cristão e não lê a Bíblia Sagrada, você é um cristão, desculpa, daquele que pode ser vomitado da boca de Deus, porque você não é quente nem frio. Você aceitou Jesus, mas parou, estacionou, se acomodou. E você precisa ler a Bíblia. Você precisa estudar, não é só ler, é estudar, né? A gente usa muito o Salmo 1 como a gente quer falar da prosperidade, mas no Salmo 1 diz que você deve meditar. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita. Meditar não é só ler, meditar é refletir, pensar, é avaliar, sabe? É você pegar um texto, né, e ficar pensando sobre, refletir, meditar, sabe? Várias vezes. Então isso é meditar, não é?
Então a gente precisa tomar esse cuidado para que a gente não caia nos erros e nos enganos de Satanás. Nós já estamos à última hora, já há muitos falsos doutores, já muitos servos do diabo que estão se manifestando como se fossem servos de Deus, praticando todo tipo de impudícia, não é verdade? E nós precisamos tomar cuidado com isso para que o nome do Senhor não seja blasfemado. Mas vamos lá. É aí, verso 8. E havendo-lhe contado... Não, peraí. Tá, o 6. Esse está na certa e ele dirá o que deve fazer. O 7. Retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. Havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo ele seus caminhos, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentido. E viu o céu aberto, que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas pontas, vindo para a terra, ao qual havia todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi alguma coisa comum e imunda. E a segunda vez disse-lhe a voz: não faça tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. Não é? Então vamos lá. Eu acho lindo isso, né? Quando a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, e a gente pega um texto desse, a gente fica maravilhado. Porque Deus mandou o anjo a Cornélio. Cornélio chamou 2 dos seus criados, empregados de Cornélio, e um soldado daquela centena que ele comandava, né? Um que estava a seu comando, e mandou, e contou, e mandou aí lá buscar a Pedro. Enquanto eles vêm vindo, Pedro vai orar. Porque Pedro precisa ter uma revelação aí, porque não é uma coisa comum que vai acontecer aqui, né? É algo sobrenatural e precisa ter uma revelação. E a grande maioria das revelações nos vem quando nós estamos orando. Hoje eu vi o nosso irmão presbítero Gilberto na congregação, hoje foi o culto de oração lá, e ele estava falando sobre isso. Tem pessoa que vem para a oração e não se entrega, não deixa Deus se usar. Às vezes nós estamos tão habituados àquela oração mecânica, né? E que a gente não consegue se rasgar diante do Senhor, a gente não consegue entregar a nossa vida ao Senhor, né? Eu acho bacana quando a gente vê a questão lá de Israel, as reportagens sobre lá, e você vê lá os judeus orando lá, né? Eu acho muito bacana, como se eles estivessem entregando realmente o corpo, a alma e o espírito ali ao Senhor, né? Às vezes nós cristãos nós não conseguimos nos lançar em Deus, né? E você vê que grande parte das orações, e eu não estou aqui querendo criticar a oração de ninguém, mas você vê que às vezes o que a pessoa está fazendo ali na oração é repetindo uma coisa que na verdade já foi dita, mas ela está ali repetindo, só para que se estendesse, né? Tem até um grupo, talvez você identifique ou não, que a oração deles, na verdade, é prolongada. Mas a cada palavra é um glória a Deus, aleluia. Então, glória a Deus, aleluia. Hoje, glória a Deus, aleluia. É claro que uma frase de 10 palavras vai ficar gigantesca, não é? E muitas vezes, não estou dizendo que não há sinceridade, ou que é proibido glorificar a Deus, não é isso. Mas muitas vezes esse recurso de acrescentar uma palavra, né, que fica se repetindo, é só para aumentar o tempo de oração. Como se o tempo de oração fosse muito importante. Quando, na verdade, a gente vê que algumas orações que foram marcadas na história foram orações extremamente rápidas, pelo que a Bíblia conta. Né? Porque não dava nenhuma delas, Deus nem deixou que o cidadão orasse. Né?
Por que clamas a mim? Ou seja, não quero que você ore, eu quero que você tome uma atitude. Então a gente precisa entender que a grande maioria das revelações ela vem por meio de oração. Pessoas que não oram, né? A gente tem dificuldade de crer. Eu não estou dizendo que Deus não possa fazer, mas a gente tem dificuldade de acreditar que uma pessoa que não consagra a sua vida, uma pessoa que não tem o hábito da oração, uma pessoa que não tem o hábito de meditar na palavra, uma pessoa que, fora o culto na igreja, ele não tem um convívio religioso cristão, essa pessoa possa estar recebendo revelação. Pode, claro que pode. Deus pode fazer o que eu duvido que ele faça. Mas a gente tem dificuldade de acreditar. Por quê? Porque, por regra, essas coisas acontecem a quem tem o hábito da oração e o conhecimento da palavra. Porque as revelações de Deus, elas sempre estão enquadradas na palavra, irmãos. As profecias de Deus estão sempre enquadradas na palavra. Se você não estiver nisso, você corre um grande risco de grandes inventores de igrejas por aí, né, religiões, que Deus mandou criar uma religião assim e que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, isso não pode provir de Deus. Todas as revelações, elas têm um contexto com a palavra de Deus e a gente precisa ter isso na nossa vida, no nosso coração. Deus só vai fazer aquilo que ele falou através da palavra. Deus não tem uma nova revelação para trazer, Deus não tem uma nova visão para trazer, Deus não tem uma nova estratégia. Tudo que Deus quer fazer já está escrito na palavra de Deus para que a gente aprenda e pratique a palavra de Deus. A palavra de Deus. Fora isso, esqueça, não é? E aí então Pedro tem uma revelação. Qual é a revelação que Pedro tem? Não é? Ele vê um vaso, né? Quem já fez trouxa sabe disso. Você pega as pontas, amarra, né? Então ficou como se fosse um vaso, que um lençol que descia do céu, e uma voz disse para Pedro: Pedro, mata e come. Mas os répteis, né? As aves, os quadrúpedes, tinha um grupo de animal no passado que era considerado imundo, e esses animais não se podia comer. Não vou fazer muitos comentários sobre isso, tá lá na Bíblia, né? Você procura lá no livro de Levítico, você vai achar essas coisas. Porque também não é importante o que eu quero dizer aqui agora. Mas o que acontece? Pedro disse, não vou, eu sou uma pessoa que não me contamino, não é? Então, ele falou que não ia. Aí a mesma voz falou com ele, falou assim, ó, não faça tu comum o que Deus purificou. Olha só. Não faça tu comum o que Deus purificou. E aí meu amigo Eliseu, na verdade, meu professor, meu mestre, ele mandou a seguinte hoje lá no Facebook dele, que a mulher que Jesus mandou ir embora, né, porque os acusadores dela não tiveram coragem de levar a questão adiante, ele mandou embora sem julgar, sem condenar, não é? Agora, hoje, nós cristãos, né? Nós temos um sentimento de juízes. Eu posso estar errado, irmãos, não é? Posso estar errado. Mas é um sentimento quase igual ao de Satanás, que quer se colocar no lugar de Deus. Nós cristãos, homens, pecadores, cheios de falhas, nós queremos sentar no trono de Deus. E nós queremos determinar quem pode e quem não pode ser salvo. Infelizmente é isso. Por que a igreja não cresce? Por que a gente vê muitas vezes, em alguns lugares, que o crente pentecostal condena, que o crente pentecostal critica, mas eles frutificam, e muitas vezes a igreja pentecostal tem 10 anos de idade e não passou de 20 membros. Por que isso? Porque, na verdade, a igreja pentecostal, ela é cheia de julgo, irmãos. Nós julgamos demais. Nós criamos um padrão, né? E louvado seja Deus, porque nós temos bons costumes. Eu não estou indo contra a doutrina, eu não sou contra a sã doutrina, de maneira nenhuma. Ninguém pode dizer isso. Ninguém pode dizer assim, ó, eu ouvi do Alexandre ele combatendo a sã doutrina. Ninguém vai dizer isso.
Mas existem erros doutrinários na igreja que nós precisamos corrigir. Não é? Para isso estamos estudando a Bíblia. E você vai perceber que existem muitos erros doutrinários que, na verdade, mais impedem as pessoas do que ajudam. E Pedro tem esses erros. Porque Pedro está olhando para tudo que está acontecendo. Ele está curando enfermo. Ele está sendo usado por Deus. A igreja está crescendo. Uma maravilha. Mas Pedro ainda não entendeu bem a mensagem da cruz. Porque Pedro ainda está limitando essa mensagem. Pedro ainda está condicionando essa mensagem. Que é uma mensagem livre. Que é uma mensagem maior. Que a gente não pode condicionar. E aí então a voz diz para ele, olha, não torne comum o que Deus purificou. Mas vamos ver o que acontece depois. Verso 16. Aconteceu isso por 3 vezes, e tornou a recolher-se ao céu. E estando Pedro, dividindo entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta e perguntaram pela casa de Simão. Chamando, perguntaram a Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com ele, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhes foram enviados por Cornélio, disse, sou eu a quem procurais. Qual é a causa que estais aqui? E eles disseram, Cornélio, centurião, varão justo e temente a Deus, e quem tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que chamaste a sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, mais uma vez, a maravilha da obra de Deus, não é? Os homens chegam, os homens estavam indo, Pedro vai orar, tem a revelação, não entende, não está sabendo o porquê daquilo. Por que Deus me mostrou as coisas imundas e me mandou comer as coisas imundas? Por que Deus queria que eu comesse aquilo? Como é que é isso? E agora ele diz que tornou puro. Como é que pode ser essas coisas? Tem coisa que Deus faz que a gente não consegue entender, irmão. Não consegue. Por isso que eu falo, esse negócio de ficar determinando Deus, o que Deus faz, o que Deus não faz, porque é de... Irmão, isso é loucura. É loucura. Deus está muito mais além do que nós. Os pensamentos de Deus são muito maiores que os nossos. Os caminhos de Deus muito maior do que o nosso. E a gente tem essa loucura de achar que um cérebro limitado, dentro de uma capacidade limitada dentro de nós, vai conseguir alcançar a plenitude do saber e da ciência de Deus. Só um louco, retardado mental que pode cair numa coisa dessa, não é? A gente tem que entender que ele é além de nós, né? A nível de criação, de saber, de ciência, de poder, de entendimento, acerca de tudo, ele é mais do que nós. Não tem como a gente entender. Não tem. Então, esquece isso, irmãos. Sabe, a gente não lê Bíblia para entender Deus. A gente lê Bíblia para conhecer Deus. Entender é um outro assunto. Mas vamos lá. E aí então os homens, quando ele volta, os homens estão lá. Deus fala, ó, desce, vai com eles sem duvidar. Tem algo para fazer e se a dúvida estiver no coração, não vai. Não é? Sabe aquela coisa? Ah, irmão, Deus mandou eu fazer, mas eu não sei por quê. É sério, irmão, eu não sei por que eu vim aqui, não sei por que me... Oxe, seja crente, rapaz. Não é verdade? A gente tem que parar com isso, irmãos. Ah, Deus me mostrou, mas eu não sei. É dúvida. Pedro foi avisado e falou, ó, não tenha dúvida. Vá e faça o que você tem que fazer. Então, não tenha dúvida. Pedro desce e diz assim, ó, vocês estão procurando a mim. Vocês querem a mim. E olha que isso era arriscado, né? Por isso que hoje eu acho que muita facilidade dentro da igreja tornou os crentes fracos. Mas aí os homens dizem assim, ó, na verdade... E eles vão dar testemunho de que Cornélio é um varão justo, temente a Deus, tem bom testemunho de toda a nação dos judeus. Ele não era temente a Deus segundo a corte italiana, era do povo judeu. Foi avisado por um santo anjo que para que te chamasse e ouvisse a sua palavra. Então,
Veja que eles têm lá já agora uma coisa. Agora Pedro começa a entender, né? Porque Deus falou para ele não duvidar. Quem está chamando ele é um homem gentil, que naquela época não era permitido o judeu entrar na casa de um gentil, não é? E aí o Paulo é o apóstolo do gentil, tá? Mas quem abre o caminho não é Paulo. Por quê? Porque vai começar aqui agora. Vamos ver o que vai acontecer. Verso 23. Chamando-os para dentro, os recebeu em sua casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. No dia imediato, chegaram a Cesareia, e Cornélio estava esperando, tendo já convidado seus parentes, amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, prostrando-se aos seus pés, e o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te, eu também sou homem. Falando com ele, entrou e achou muitos que ali haviam ajuntado. E disse: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiro. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. E pergunto: pois por que razão mandasse-me chamar? Olha só que pancada na cabeça de uns doidos aí, não é? Por quê? Porque Cornélio vai receber a Pedro, e olha só como que é as coisas. Porque Cornélio, que é um homem temente a Deus, tem certeza de que foi um anjo do Senhor que apareceu ali, e já mandou buscar Pedro. Pedro vem vindo e ele já está pronto esperando Pedro. A gente tem mania de dizer, né, que tinha até um corinho na igreja pentecostal: quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Mas tem crente que não consegue esperar Jesus. Se ele fosse aí na sua casa agora, você está pronto para falar com ele? Cornélio estava pronto para falar com Pedro. A gente faz Jesus esperar. A gente profetiza. Eu creio que Jesus está aqui no começo do culto, mas nunca chega lá. Mas tudo bem, a gente é falho mesmo, né? Fazer o quê? Se corrigir. Tá bom. Mas aí tá lá. E não tá sozinho, porque ele, quando sabe que vai chegar alguém para pregar a palavra da vida, que vai transformar a vida dele, ele agora sabe que vai vir um pregador que vai trazer um ensinamento que vai levar ele para mais perto de Deus. O que ele faz? Chama a família e os amigos mais íntimos para ouvirem também. Não é? Hoje eu bato no peito, eu sou salvo, mas eu não levo minha família para a igreja, eu não convido meus amigos para a igreja, eu faço culto na minha casa e não chamo ninguém, eu sou um adorador exclusivo de Deus. Não quero que mais ninguém adore ao Senhor. Será que é esse sentimento que tinha no começo da igreja? Porque o rapaz nem converteu-se ainda e já está evangelizando, não é? Ah, mas eu não sou pastor, não sou obreiro. Ele nem crente era ainda. Nem tinha se convertido ainda. E já estava evangelizando as pessoas, não é? Então a gente não evangeliza porque a gente não tem mesmo assim brio, né? Para não falar uma outra palavra. E aí Pedro então conta lá a história, diz porque que vai estar lá. Vocês sabem que isso não é uma coisa comum, vocês sabem que não é natural o que está acontecendo aqui, porque eu não poderia estar aqui na casa de um estrangeiro, mas eu fui avisado pelo Senhor. E preste atenção, porque ele vai dizer o seguinte, ó. E disse-lhe: vós bem sabeis que não é lícito um varão judeu ajuntar-se ou a chegar-se a estrangeiro, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. A quem? Nenhum homem. A quem? Nenhum homem. Mas o da religião? Nenhum homem. E o do comportamento? Nenhum homem. E nenhum homem. Nenhum é nenhum. Assim como tudo é tudo, nenhum é nenhum. Não tem. Eu não posso declarar ninguém imundo ou comum. Lembra que eu falei que a gente está querendo sentar na cadeira de Deus e determinar quem pode ser salvo ou não? Qual é a ordem que Jesus deu aos discípulos e aqueles que querem ser servos do Senhor?
Pregai o evangelho a quem? A toda criatura. Toda. Ah, mas é que o fulano... Não, é para pregar toda. Você tem que falar do amor de Deus e a mensagem da cruz, que é arrependei-vos porque vos é chegado o reino dos céus, a toda criatura. E você não tem o direito, você não tem a liberdade, você não tem autorização de determinar quem pode ou não ouvir a palavra de Deus. Todo mundo deve ouvir, toda criatura, de todas as raças, tribos e nações. Não é isso? É isso. Mas se você não faz isso, eu posso crer que você é um crente verdadeiro. Que quando Deus fala assim, ó, prega para aquela pessoa lá, você fala assim, ih, mas para aquela ali é Paulo, Senhor, nós já ouvimos falar dos terrores que ele faz com os crentes, né? Como Ananias disse. Ô, fulano, mas Senhor, para ele, Senhor. Puxa, ó, ele é o... Bah. A toda criatura, meu irmão. Não importa. Sabe aquele morador de rua, que às vezes você encontra na rua? Ele também pode ser salvo pelo Senhor. Se você é morador da cidade de São Paulo, se você já passou ali no Paissandu, Liberdade, tem umas mulheres que ficam lá com umas roupas meio estranhas, elas também podem ser salvas pelo Senhor. Não é? Mas aquele cara engravatado, perfumado, com perfume de 500 mil reais, ele também pode ser salvo pelo Senhor. O bambambam do funk que pega a correntinha e diz um apartamento no pescoço, também pode ser salvo pelo Senhor. O dono da boca, que vai lá e vende drogas, e talvez seu filho seja um viciado. Você pensa, eu não vou pregar pro dono da boca porque meu filho compra droga lá. Ajude seu filho a sair das drogas, mas não deixe de pregar pro dono da boca. Para policial, para político, para pessoas de outra religião. Não vá discutir religião com ninguém. Não vá discutir religião com ninguém. Apenas diga que Jesus tem um plano na vida de todos. A toda criatura. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Existe uma criatura que deveria ser o alvo da igreja evangélica. Sabe que criatura que é? Ele é mais conhecido no meio pentecostal como desviado. Essa é uma criatura que deveria ser alvo da sua pregação. Porque quando Jesus veio na terra, ele disse o seguinte: eu vim para buscar as ovelhas perdidas de Israel. E esses desviados, como nós os rotulamos, eles são as ovelhas perdidas de Israel. Ah, mas é conhecida da palavra, irmãos, né? Eu lembro quando eu congregava lá na Fonte do que Clama, no Ministério Taipas, que a gente fazia campanha, né? E às vezes 1, 2, 3, 4, 5 campanhas na mesma casa. E aí alguém começou a falar assim, mas faz campanha, mas não vem para a igreja. Né? E eu louvo a Deus pela vida do pastor Romildo, que não deu ouvido muito a essas coisas, em que hoje a igreja é fruto daquilo que ele fez, né? Insistindo em fazer campanha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. A gente queria sentar no trono de Deus e dizer, Romildo, você não pode pregar para essas pessoas. Mas ele dá graças a Deus que ele não dava muito ouvido a essas coisas que não provinham de Deus, persistiu e a igreja está lá. Não é? Então, quer dizer, a gente não pode determinar quem é que vai ser salvo. E a gente não tem esse dever. A gente só tem que falar. Né? Eu acho bacana quando Deus chama o profeta, vai dar uma missão para ele e fala assim, ó, sua responsabilidade é falar. Quer ouça, quer deixe de ouvir. Veja que eu não sou chamado para convencer ninguém que está no caminho errado. Eu não fui chamado para obrigar ninguém a se converter. Não é? Eu não fui chamado para ganhar almas. Não. Por que não? Porque Jesus comprou as almas. Eu já não tenho mais. Eu não tenho mais que ganhar alma. Eu tenho que falar do Evangelho de Jesus o Cristo. Ele já comprou as almas. É dele já. Não é?
Então eu não preciso mais ganhar alma, eu preciso trazer luz ao entendimento das pessoas que estão em trevas. Isso sim. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Por isso que não se discute religião. Porque quando a pessoa não quer ouvir, deixe ela de lado. Se Deus estiver numa obra, ele vai criar um caminho. Ele vai criar uma situação como criou aqui para Cornélio. Amém? Deixa eu ver. Melhor eu parar um pouco e amanhã a gente continua, não é? Porque vai chegar um momento bem polêmico para os crentes pentecostais, né? E a minha oração é que pelo menos esse pedaço que nós vamos estudar amanhã chegue a muitas pessoas. Porque existe uma injustiça praticada dentro da igreja pentecostal e quem sabe se algum líder assistir isso possa corrigir pelo menos na congregação dele e que essa injustiça não ocorra mais, né? É uma injustiça que é muito grave, mas também é aceita por quase todo mundo. E aí a gente vai então ver aqui o que é amanhã, né? Com calma, com paciência, e se Deus quiser, alcançando muitas vidas para que essas pessoas possam ser livres e aprender a verdade, não é? E se for mentira, não precisa crer em mim. Se eu estiver errado acerca do que eu for dizer, ignore, eu me considere um anátema. Eu não vim aqui criar religião, eu não estou aqui criando seguidores para mim, eu não estou ensinando a minha versão no livro Alexandre, capítulo, não. Estou lendo a Bíblia Sagrada e falando dos assuntos condizentes ao reino de Deus. E se isso não parece verdade para você, se você já examinou as escrituras, não vai fazer aleatoriamente só porque não gosta do meu jeito de falar, porque não gosta do meu cabelo. Não, se você pegou o texto que eu falei, jogou a luz das escrituras, não passa no crivo das escrituras, me considere um anátema. Agora, se você leu e aí você viu que eu estou falando a verdade, ou se converta, ou já sabe que está perdido. Não tem, né? Não porque eu falei, mas é porque é Bíblia. E quando a gente descobre a verdade bíblica, temos que então nos converter. Amém? Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aí, né, procurando crescer em audiência, né? Achamos, né? Esse negócio que eu não preciso ser reconhecido por ninguém, não serve para mim. Não vou não falar que não serve para ninguém, mas não serve para mim. Eu quero o reconhecimento, eu quero que você entenda que eu estou fazendo uma coisa que é para o bem, né? E que eu quero acreditar e quero que quem puder acredite que é a vontade de Deus que isso assim aconteça, não é? Então há essa necessidade sim, eu quero crescer, mas para isso eu preciso que você, que gosta, que se simpatiza, que você compartilhe, né? Nós temos aqui o Facebook, nós temos um canal no YouTube, onde eu vou colocar o vídeo daqui a pouco, depois eu lanço o link no Facebook. Tem o Instagram, né? Não Estou Pronto, que foi o qual nós achamos melhor divulgar esse trabalho. Enfim, né? A gente quer crescer. Estamos aí tentando chegar lá na condição de fazer umas lives no TikTok. Não vai ser os mesmos horários, né? Vai ser um outro horário que Deus permitir. Mas a gente está procurando crescer para que a mensagem de Cristo alcance muita gente. E aí você ore, se você puder me ajudar. Em nome de Jesus, curte, compartilha, não é verdade? Se for no YouTube, se inscreva no canal, nos outros também, né? Se é do Facebook, manda aí a solicitação de amizade para que a gente possa crescer junto. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Uma boa noite. Querendo Deus, amanhã às 22h30, voltamos então para terminar o capítulo 10. Terminar? Vamos ver se a gente consegue terminar. E assim mesmo, voltou a pedir a oração para que vocês orem por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, né? Como Paulo pedia orações aos seus amados. Deus abençoe. Boa noite.